Deixa aí. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Então vamos iniciar já com uma prece. Sempre a convidar o Mestre Jesus a estar presente conosco, nos sustentando sempre em cada um dos passos que estamos a dar e que vamos vir a dar no futuro. Então que possamos olhar e respeitar a nós mesmos, né? Olhar o nosso íntimo, voltar os nossos olhos às nossas necessidades. E quando falo necessidades, não são só as materiais, mas principalmente as espirituais, as que nos elevam aí, as que nos conduzirão aos braços de Jesus. Há um grande caminho, sem dúvida nenhuma, para trilharmos até alcançarmos aquilo que estamos propostos a alcançar, que é a perfeição que Jesus nos falou, nos propõe, né? Então que possamos, sem dúvida, caminhar conscientes. E hoje nós temos a necessidade de olhar para nós mesmos desta maneira, de uma forma consciente, não só pela situação em que nosso planeta vive, junto conosco também as nossas mudanças íntimas, mas porque chega um momento na nossa vida que a gente compreende que é preciso ir além, que é preciso confiar que somos capazes, porque Jesus nos diz isso, somos capazes, temos total condição de alcançar qualquer coisa que venhamos a realmente a nos empenhar. Então, que façamos tudo o que for de bem, tudo o que for para nos fazer feliz e fazer o outro feliz. Porque a partir do momento que a gente trabalha em prol da nossa transformação, nós amadurecemos, nós colocamos um sentimento e o olhar mais amoroso nesse direcionamento e acabamos, sem dúvida nenhuma, a auxiliar nossos irmãos. A gente não vai salvar ninguém, mas a gente pode sim indicar o caminho, ser bons exemplos. Então que sejamos, por todo o nosso percurso, bons exemplos. Então vamos iniciar. E o tema de hoje está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 47 e 48. Todos nós queremos ser perfeitos. Nos consideramos perfeitos. Fato que ainda demonstra a nossa ignorância. Nós estamos aqui num processo de amadurecimento, num processo de alcançar essa perfeição proposta por Jesus. Então Jesus nos conduz a esse olhar. Nós somos capazes de alcançar qualquer coisa. Nós, para alcançarmos a Deus, temos primeiro que alcançar a Ele. Então Ele deixou para nós lições preciosas, nos indicando o caminho.
para enxergar esse caminho e vivenciá-lo, primeiro nós precisamos realmente compreender a proposta de Jesus, que é de superação, não de desistência. Nós precisamos seguir com passos firmes, conscientes de que as dificuldades são necessárias. Nós tememos a dor. E é algo muito interessante, porque a gente teme a dor, mas pede pela dor. Quando chegamos aqui, reencarnamos e compreendemos que aquela dor é tão grande que a gente se cega, a gente teme, às vezes estagna. Mas quando a gente se propõe a olhar, como bem nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, a dor do outro, a gente vê que a nossa dor não é tão grande assim. Como espíritas ou como seres que estão em um estado de consciência que nos permite olhar além do nosso mundinho pequeno, a gente passa a compreender que os caminhos que nós escolhemos, somos capazes, sim, de perpassar, de vencer. Então, são muitas as etapas. Então, Jesus, de uma forma pedagógica, nos deu essa condição de passar por cada uma dessas etapas, sendo sustentada por suas lições. Tememos tanto o amanhã e, ao mesmo tempo, planejamos tanto o amanhã, nos esquecendo da importância do hoje. Então, a gente quer uma perfeição que seja aqui pronta, que seja aquele sonho, aquela idealização que a gente tem, coloca em nossa mente, mas que não existe. Porque alcançar a perfeição proposta por Jesus significa vencer as nossas mazelas, vencer o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade. E esse processo é um processo lento, porque é difícil lutar contra nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo não é o outro irmão, somos nós. É o fato da gente não conseguir enxergar a nós mesmos. Termos o medo, o receio de enxergar e encarar eu, Andréa, como eu realmente sou. Será que eu estou preparada para enxergar todas as minhas faltas? Porque eu quero enxergar só o meu lado bom. Eu quero ser uma pessoa boa, ser vista como uma pessoa boa, ser querida, ser amada, ser respeitada. Mas o que eu estou a fazer para realmente ser considerada uma pessoa boa? Por que eu tenho que apontar aquele que não gosta de mim? Jesus nos diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. O que eu estou fazendo para conquistar o perdão deste irmão? Eu estou estendendo as minhas mãos para ele? Eu estou mostrando a ele que eu melhorei, que eu pude, que eu me conscientizei e busquei as melhorias? Que eu estou trabalhando todos os dias para ser alguém melhor? A vida é eterna, mas as existências são preciosas, assim como a vida. Mas elas têm uma conotação muito importante. São as oportunidades que nos são concedidas para que possamos vencer e ultrapassar essas mazelas. A doutrina dos espíritos nos proporciona enxergar com verdade, sem qualquer véu que venha a nos iludir sobre a nossa própria necessidade de autotransformação.
nós precisamos, sem dúvida alguma, ter esse olhar para nós mesmos. Eu não posso cultivar inimigos quando eu tenho consciência de que eu preciso de amigos, que eu preciso dos meus irmãos próximos a mim. Quando nós não temos a consciência de que fazemos parte de uma família espiritual, que somos irmãos e que necessitamos uns dos outros, nós temos a tendência de cultivar, quando assim nos permitimos, inimigos, de forma desnecessária. Mas a gente tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas ainda nos prendemos à condição de que não somos capazes. Mas Jesus disse, sois capazes. Então, se eu ficar presa a um pensamento, a um sentimento de que eu não posso seguir em frente, que eu não posso dar um passo adiante, o que é que vai acontecer? Eu vou estagnar, eu não vou ter condição de olhar para a frente, de abrir os horizontes, de enxergar o que Jesus me propõe. Então eu não serei perfeito, eu ainda serei aquele materialista, preso a minhas próprias ideias, querendo ser melhor, vivendo do agora, sem qualquer responsabilidade ou comprometimento. E eu preciso me comprometer. A doutrina nos traz essa responsabilidade porque ela nos traz o conhecimento. Então, o conhecimento auxilia-nos a descortinar esse véu que ainda nós alimentamos, não enxergar a verdade. Mas a gente não pode fugir da verdade. E a verdade não é minha, não é sua, não é de ninguém, senão de Deus. Então, nós precisamos enxergar a verdade de Deus, verdade esta que Jesus nos apresenta. Então, a perfeição é um caminho longo, mas que alcançaremos. Mas a demora, o tempo, só cada um de nós poderá dizer, né? Porque a partir do momento que eu compreendo, eu tenho condições, eu vou seguir adiante, eu vou perdoar, eu vou dar o primeiro passo. Se ele não compreendeu, se ele não me perdoou, infelizmente eu não posso deixar de tentar pedir perdão. Voltemos ao exemplo de Divaldo Franco e Máscara de Ferro. Quantos anos? 50. Exatamente. E ele não desistiu, Divaldo não desistiu. Por outro lado, Máscara de Ferro também não desistiu de perseguir. Mas é chegado um momento em nossas vidas que nós somos conduzidos a essa reflexão e aí a gente percebe que o outro mudou e que nós precisamos também mudar. Porque não existe certo e errado quando a gente cultiva ou permite que o outro nos odeie. Não existe, porque é uma mão, não é uma mão única. Porque eu alimento que o outro não me ame. Eu alimento a raiva do outro quando eu não vou até ele para conversar, para tentar aparar essas arestas e criar um laço que não seja de raiva, de rancor ou ódio, e sim de amor e amizade. Não é uma fala bonita, é uma necessidade. Nós estamos num tempo em que todos estão buscando o autoconhecimento, buscando essa necessidade de se autoconhecer, se auto-perdoar para poder seguir adiante. É uma evolução. E a doutrina dos espíritos evolui. E evoluiu e está aí nessa condição de que nós precisamos, nos mostrando que nós precisamos nos conhecer. Mas desde quando nós sabemos que precisamos trabalhar o nosso íntimo? Há mais de 2000 anos. Porque Jesus nos deixou essa lição preciosa. Mas nos consideramos incapazes. Não somos.
volto a dizer. A repetição é muito importante para a gente poder assimilar que o nosso caminho corresponde à nossa própria necessidade, à nossa compreensão. Porque se eu tenho consciência que eu preciso tirar esse tijolo do caminho, senão eu vou tropeçar, por que eu vou deixar ele ali para tropeçar, ou o outro que vem logo em seguida a mim? Então, vamos trabalhar o perdão. Não é vergonha pedir perdão. Vergonha é não se esforçar, é não olhar para a frente, é não buscar, é simplesmente desistir de tudo e qualquer coisa, por medo ou por preguiça. Nós temos apenas que seguir a proposta de Jesus. Só isso. É uma proposta que exige muito, sem dúvida nenhuma. Mas é uma proposta maravilhosa que nos fará progredir, que nos permitirá realmente senti-lo perto de nós. Nós não podemos ficar presos a esse sentimento de que Jesus está distante. Ele não está distante, Ele está ao nosso lado. Basta que pensemos nele. As dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, nós geralmente buscamos a Ele, a Deus, aos nossos anjos guardiões, espíritos protetores, mas na verdade esses irmãos nos acompanham. E não devem ser lembrados apenas nos momentos de dor. Jesus é o nosso irmão, todos eles são nossos irmãos, Deus é nosso Pai. Nos criou através do amor, então somos filhos amados, não somos esquecidos, não fomos abandonados, somos amados. Somos queridos, fomos desejados. E é ótimo que existimos uns para os outros. E aqui Deus nos colocou próximos uns aos outros para justamente nos melhorarmos, aprendermos a nos amar através da convivência. Cada um de nós é importante para o crescimento do outro. E cada um de nós tem a responsabilidade de conduzir, através dos nossos exemplos ditosos, uns aos outros. Então façamos o bem, não o mal, jamais. Gui vai ler aqui uma mensagem que é muito interessante. Prestem bastante atenção. Essa mensagem é de número 66, que está no livro Saúde em Plenitude. É um livro de mensagens, que geralmente é lido no Evangelho no Lar, mas que traz um conteúdo muito benéfico para essa autoanálise que nós precisamos ter conosco todos os dias. O nome da mensagem é Não Demore. Quanto tempo você considera que perdeu ou pelo menos não aproveitou bem? Não demore agora. Faça alguma coisa em prol do seu programa espiritual. Primeiro, não se desespere. O tempo que passou não volta mais. Segundo, discipline-se já. Sem organizar o seu tempo e suas atividades, apenas perderá mais oportunidades. Terceiro, canalize sua vontade. Sem essa força, poderá nem conseguir começar o que precisa ser feito, quanto mais persistir na tarefa. Tenha muita atenção a essas três coisas e não se arrependerá. Não demore. Se você demorou muito até agora, tentar fugir da existência somente irá complicar. Livre-se desses pensamentos sem demora. Sem desespero, mas disciplina e vontade serão suficientes para você marchar para a vitória sobre si mesmo. Então é uma belíssima mensagem e nós devemos realmente internalizar essa necessidade que nós temos de seguir adiante. A gente não pode desistir diante da nossa
própria necessidade e não demorar quando nós temos consciência. Se nós temos consciência, se o Mestre nos convida a fazer essa reforma íntima, por que não começar agora? Por que esperar? Esperar o quê? O sofrimento, um sofrimento maior, uma dor maior? Porque a vida, ela é eterna, como eu já havia dito, e todos nós sabemos. As existências são tempos necessários, mas há um intervalo entre essas existências, que resultarão, a depender da nossa consciência, das nossas ações, em uma dor mais profunda, ou um alívio. Então não vamos deixar para amanhã. Vamos começar hoje. A olhar, a conversar com nós mesmos. E seguir, como nos propõe Santo Agostinho, analisar diariamente aquilo que estamos a fazer de certo e de errado, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, caminhar. E agora nós vamos para uma questão que está no Livro dos Espíritos, que nos faz refletir e fazer uma síntese de tudo o que foi dito neste primeiro item de Caracteres da Perfeição. A pergunta é a de número 779, que está no capítulo 8, Lei do Progresso. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Exatamente. Então, se eu tenho um conhecimento um pouco maior que o de Guilherme, eu estou numa condição evolutiva um pouco maior que Guilherme, que será determinada pelas minhas ações e pensamentos, eu tendo a condição de auxiliá-lo, cabe a mim fazê-lo. Cabe a mim orientar, dentro da minha condição, mostrar o direcionamento a Guilherme. Olhe, isso é certo, isso não é errado. Mas você tem o poder da escolha. Todos nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu essa condição. Então Ele não nos força a nos modificar. Somos nós, nossa própria consciência, que nos conduz a esse caminho de autotransformação. Ou seja, pela dor, ou seja, pelo amor. Esse ditado é certíssimo. A gente tem duas escolhas, o amor ou a dor. Aí é uma questão de escolha, é uma questão de compreensão, é uma questão de evolução. Mas, tal qual um pai e uma mãe que ama seu filho, quer o seu bem, quer que ele seja um homem de bem e consciente, cabe-nos direcionar esse filho a buscar ser uma pessoa melhor, incentivando, direcionando e sendo bons exemplos, porque não adianta eu querer que o outro seja bom se eu não demonstro a ele que eu sou bom. Entende? Então, comece em nós, tudo se inicia em nós. E nós somos exemplos. Nós vivemos em comunidade, então nós somos exemplos uns para os outros. Nós precisamos ser justamente esse exemplo, porque o outro aprende através do exemplo. Nós aprendemos através do exemplo. Jesus nos ensinou através dos exemplos. Então, porque é como é dito em outra questão do Livro dos Espíritos, que eu não me recordo agora, que é sobre como nós somos criados, né? E aí os Espíritos respondem da fieira, no caso da fieira. E nós somos feitos simples e ignorantes. Então, se nós somos, de certa forma, puros, no sentido de não ter nada de bagagem, de conhecimento, de ações, nós necessitamos do exemplo para que nós possamos evoluir.
e chegar na condição de puros no sentido de tudo de bom. Exatamente, e chegaremos, porque, como nós bem sabemos, Jesus foi o Espírito mais puro, perfeito que aqui esteve. E ele nos diz: vocês são capazes de ser como eu e muito mais. Então Jesus veio a nos incentivar. Ele veio nos abraçar, nos direcionar. Por isso ele é a luz, ele é o modelo e o guia para todos nós. Porque ele, como co-criador desse planeta, ele se comprometeu com cada um de nós em auxiliar a nossa jornada evolutiva. Então, a gente só precisa seguir sendo pessoas corretas, buscando fazer o melhor, dar o melhor, buscando estender a nossa mão ao outro, cultivando os sentimentos que são realmente bons, que venham, sem dúvida nenhuma, a auxiliar e não a restringir o outro, a acuar, a aprendê-lo a uma concepção equivocada. Porque nós temos responsabilidade uns para com os outros. É a lei do progresso, né? O respeito, o amor. Nós não vamos alcançar nada se nós não nos dedicarmos realmente a esse objetivo. Então, Gui, dê sequência para a gente poder continuar. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornasse-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. Exatamente. Então, o que ocorre? Nós nunca seremos como Deus, é impossível. E precisamos ter essa consciência. Mas nós alcançaremos o patamar de Jesus e poderemos sim ultrapassar esse patamar, como ele mesmo disse, através do que? Da nossa transformação íntima e muito caminhar, sem dúvida nenhuma. Mas Deus nos criou. E se nós tivéssemos a condição de nos igualar a Deus, ele não teria como ser Deus, né? Não teria a lógica e também ele não teria o poder de nos criar exatamente de ser único. Então precisamos compreender que o nosso objetivo de alcançar a perfeição é a perfeição de sentimentos e ações. É se tornar o verdadeiro homem de bem, sem qualquer mazela, sem qualquer vicissitude que venha a dificultar a jornada nossa. Ou seja, nós vamos chegar a um patamar tal qual Jesus, de um co-criador. Mas precisamos compreender que, mesmo cientes de que a lei do progresso existe, que nós não podemos retroceder, mas podemos estagnar, mesmo que provisoriamente, nós temos que ter em mente que nós precisamos trabalhar todos os dias para o nosso melhoramento. Todos os dias, todos os momentos nós precisamos, como Jesus disse, orar e vigiar, estar atentos, vigiar as nossas atitudes e pensamentos, porque como seres que aqui caminham, somos seres espirituais, somos espíritos, e como espíritos responsáveis uns pelos outros, e principalmente pelo exemplo que damos ao outro. Então, há uma trilha, um caminhar longo, sem dúvida, mas venceremos.
Portanto, não nos cabe desistir diante das dores e dificuldades que se apresentem, porque elas são necessárias, sim, porque nós as pedimos. Pedimos por uma razão: educar a nós mesmos, superar as nossas fraquezas, pagar aquilo que acreditamos somos devedores. Então, não encaremos dor, sofrimento como injustiça divina, porque não é. É a nossa escolha, a nossa única escolha. Achamos que somos capazes e somos, mas às vezes nos acovardamos diante da dificuldade. Quantas pessoas desistem de lutar pelas suas vidas? Por medo. Mas nós não devemos temer. Nós devemos seguir. Seguir. Nós estamos no educandário, estamos a vivenciar um aprendizado belíssimo. E vamos nos formar. Não é maravilhoso que a gente vai se formar, todos nós? Vamos nos formar, vamos ajudar os outros que estão por vir, que estão caminhando. E aí a gente segue em paz, segue feliz, quando a gente tem consciência de que a gente está fazendo bem para nós e para aqueles que nos acompanham. É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Precisamos ser caridosos. E o que é caridade? Muita gente acredita que a caridade é a caridade material, que é aquela que você dá um cobertor, você dá um alimento, né? Comida. Só que a caridade é muito mais, vai mais além do que isso. É uma caridade espiritual. É o escutar, é o cumprimentar, é o falar, é o orientar. É o auxiliar em todos os âmbitos. Isso é caridade. E a caridade precisa ser feita. Porque quando nós estudamos e nos formamos, nós queremos trabalhar. Queremos crescer, queremos ter condições de nos manter. Ser independentes. Exatamente, ser independentes, construir uma família. Mas nós não podemos nos esquecer, e isso também não é condenável. É uma necessidade nossa, mas nós não podemos nos esquecer do outro. Porque o outro é o nosso auxílio, é a porta para nós entrarmos em uma transformação, em uma compreensão que está aquém do que imaginamos. Por isso que Jesus sempre fala que o outro é muito importante, porque ele é. O outro nos enxerga como nós não nos enxergamos. Porque nós tentamos ocultar de nós mesmos e das outras pessoas as nossas faltas, mas o outro vai enxergar. Então, a partir do momento que eu estendo minha mão, que eu sinto aquela emoção, aquele sentimento, por ter feito o bem ao outro, mas feito o bem em verdade, sem esperar retorno, eu vou me transformando pouco a pouco, é o estender de mãos. É aquela união familiar e espiritual que muitas vezes nos falta, porque nós, presos à matéria, enxergamos somente a nós mesmos, somente as nossas fraquezas,
as nossas necessidades, elas são mais importantes. Ninguém é mais importante do que a gente. No máximo um filho, uma mãe, porque é alguém que nos é próximo. Mas aquele que não nos é próximo, nós lembramos de orar por nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Nós lembramos de perguntar a esses irmãos como eles estão. Nós nos colocamos à disposição de ouvir aquele que precisa falar, de dar uma palavra àquele que precisa ouvir. Nós nos permitimos ser além do que somos materialistas. A caridade, pelo próprio nome, significa amor. É um amor, é um ato de amor, que não deve ser realizado com segundas intenções ou por barganha, mas sim pelo sentimento mais puro. O caminhar nosso é esse, é essa transformação, é essa educação. O princípio, nós iniciamos como ignorantes, mas quanto nós evoluímos e quanto ainda temos a evoluir. Olha onde chegamos. Nós hoje podemos e nos permitimos conversar uns com os outros, nos abrirmos. Então é só um passo, respeitar, auxiliar, ser um ser melhor. Vamos dar sequência. E aí nós retiramos mais uma questão do Livro dos Espíritos, questão de número 625, que está no livro 3, capítulo 1, Lei Divina ou Natural. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Os Espíritos respondem: vede Jesus. Exatamente. E aí vem Kardec: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes extraviaram-na por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Exatamente. Então, ser mais perfeito, Jesus, sem dúvida alguma. O ser que mais perfeito que já passou aqui nesse planeta. E nós aqui estamos a seguir, a trilhar seus passos, em busca de alcançá-lo, em busca de senti-lo em verdade. Então, que a gente possa, cada um de nós, olhar para Jesus não como alguém que está distante, um ser distante, mas sim como alguém próximo, que aqui está para nos auxiliar, para nos direcionar, para nos educar. E sejamos gratos por cada ser que passa por nossa vida. Porque ele ali está por uma necessidade clara de nos educar ou que nós venhamos educá-lo. E Jesus é esse irmão querido, amado, que compõe essa imensa família universal, essa família espiritual que Deus criou com tanto amor, de forma tão paciente e nos espera. Então, vamos trabalhar para sermos, sem dúvida, esses seres
cuja educação Jesus nos proporciona. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que se superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor aos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Exatamente. Então, sigamos a cumprir, com esse pedido de Jesus e vamos buscar a perfeição, o melhoramento diário. Vamos buscar enxergar nossos passos, mantê-los firmes e conscientes, porque como seres que são comandados pela consciência, que alimentemos o bem, para que as culpas pelos equívocos não venham a atrapalhar a nossa jornada. Mas se a gente tropeçar, como bem disse anteriormente, tenhamos a certeza, nunca faltarão mãos que irão nos erguer, porque o Pai não nos abandona, não nos deixa sós, assim como os nossos irmãos. Então, que Jesus nos abençoe e que nós sejamos aqueles que não desistem jamais, que caminham cada vez mais fortalecidos na certeza de estarmos no caminho correto. Vamos segurar a mão de Jesus, segurar a mão daqueles que amamos e vamos em frente sempre. Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Muita luz para todos. Cláudia, Ana Luz, Felipe, Manuel, Rose, todos vocês, irmãos queridos, que possamos, sem dúvida nenhuma, caminhar juntos, auxiliando uns aos outros. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas. Bem, caso vocês tenham dúvidas ou perguntas que queiram fazer, seja acerca da doutrina ou do tema, que vocês possam encaminhar, que nós vamos responder sem dúvida alguma. Então, muita luz para todos. Lembrando que as nossas lives são quinzenais, então nos vemos daqui a 15 dias. Exatamente. Boa noite para todos. Boa noite. E uma ótima semana.